Deus é bom, né, apóstolo? Boa tarde, que a paz esteja com todos os irmãos. Você está nos ouvindo aí, né? Nesta tarde bênção, nesta tarde maravilhosa. Deixar uma palavra para os irmãos aqui. Estava orando faz algum tempo já atrás, mais ou menos um mês atrás, dia 2 de agosto. Aí Deus falou comigo, colocou uma palavra lá. Uma palavra, né, abençoada. É o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, né, meus irmãos? Vai ter até um tema essa passagem, né? Essa palavra de Deus. Tem até um tema. O tema é disfarçados. Disfarçados. Mas como assim disfarçados? Você vai entender, meus irmãos. Mateus capítulo 22 diz assim, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram enviados, que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, olha aqui, apóstolo, que o senhor sempre fala aí, ó. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Aí benção, hein? Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. É isso aí, ó. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha só, apóstolo, que bênção de Deus. Então o tema de hoje, meus irmãos, é disfarçados. Nessa passagem aqui, a que eu acabei de ler, tinha um homem aqui, que ele não estava com as vestes nupcial, ele estava disfarçado. Vamos dizer assim, mas disfarçado como? Assim vai ser, irmãos, essa passagem é uma comparação, o reino dos céus vai ser comparado a esse rei que fez um banquete para o casamento do seu filho. Deus, ele tem um banquete preparado para nós. Ele enviou o Jesus, o filho dele, para morrer na cruz, para nos salvar. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o caminho, a verdade, e Ele é a vida. Jesus foi enviado, como também os servos foram enviados para pregar o reino dos céus aqui na terra. Todos os servos estão pregando, até desde as épocas de Abraão, desde as antiguidades, os servos, os profetas estão pregando sobre Deus. Mas muitos apedrejam os profetas, muitos matam os profetas, muitos não dão atenção para a palavra dos profetas. E como também fez com o próprio filho, Jesus. Muitos não deu atenção sobre Jesus, o que ele falou, sobre os discípulos, o que os discípulos falaram. Jesus, ele escolheu 12 discípulos. E dentre os 12 tinha um também que traiu ele. Judas, o Iscariotes. Judas, a intenção de Judas não era muito boa. A intenção de Judas, muitas das vezes, era pegar o que estava na bolsa, porque ele era ladrão. A intenção dele não era ajudar os pobres. A intenção de Judas era pegar o que tinha na bolsa, vender aquele perfume caríssimo que Maria que derramou sobre os pés de Jesus, e vender e dar para os pobres. A intenção de Jesus não era isso. A intenção de Judas, melhor dizendo, não era isso, dar para os pobres. A intenção de Judas era pegar para ele, porque ele era ladrão. Irmãos, no nosso dia, aqui que nós estamos vivendo hoje, o problema é que muitos também estão disfarçados dentro das igrejas, disfarçados. Mas você que está me ouvindo aí hoje, você irmão, minha irmã, você vai desanimar por causa dos disfarçados? Você vai desanimar por causa que, mas eu ouvi aquele homem, só que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você vai desanimar por causa deles? Sabe que tem igrejas fiéis ainda, né, apóstolo? Tem igrejas fiéis a Deus ainda, tem pessoas fiéis a Deus. Rua Feb 775, tem igrejas ainda fiéis a Deus.
que você pode ouvir uma palavra, você pode ser transformado. Quando eu fui para a igreja, Adoradores de Cristo, eu tinha um medo comigo. Eu pensei assim, eu vou lá na igreja lá, o pastor vai me revelar meu pecado lá, eu vou ficar envergonhado, vou estar lá, mas eu já fui lá me arrependendo, não queria mais. Já fui para lá, eu não quero mais, Senhor, não quero mais, o que eu faço? Mas eu tinha um medo, um receio, eu falei, vou lá, e o pastor vai revelar lá o que eu estou fazendo de errado. E aí? Eu pedi perdão para Deus, o que eu estava fazendo, e consertei a minha vida, graças a Deus, estou firme até hoje na presença de Deus. Então, meus irmãos, um dia eu estava orando a Deus, dia 2 de agosto, e o Espírito Santo falou comigo, disfarçados. Hoje em dia, meus irmãos, muitas pessoas estão entrando disfarçadas. Assim como entrou um discípulo disfarçado com Jesus, assim também como aquele rei Acabe e o rei Josafá fizeram um acordo para atacar uma cidade. Quando eles foram atacar a cidade, eles consultaram os profetas. E o profeta falou assim, não vai, porque eu vi todo o povo, todo Israel disperso. E aquele profeta falou assim, rei Acabe, você não vai voltar bem, você vai morrer. Você vai morrer. Mas mesmo assim, o rei Acabe e o rei Josafá foram para a batalha. O rei Acabe, ele se disfarçou, ele não se vestiu como rei. Você pode ver lá na Bíblia, lá. Está escrito lá em... Deixa eu ver aqui. 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 29. Diz assim, ó. O rei Josafá, o rei de Israel e Josafá foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçados em combate. Entrarei eu disfarçado em combate. E tu usa suas vestes reais. E o rei de Israel se disfarçou e ambos foram ao combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado ou seja oficial, senão contra o rei de Israel. O rei da Síria queria matar o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. Josafá, inocente, foi lá, vestido de vestes reais. Quando aqueles oficiais viram, Josafá é o rei de Israel. Cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco, ao acaso atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei diz ao condutor do carro, tire-me do combate, fui ferido. Nesse dia, esse rei morreu. Rei Acabe morreu. Mas ele entrou disfarçado na guerra. Por quê? Porque ele sabia que ele ia. O profeta falou, você vai morrer. Não vai para a guerra que você vai morrer. Mas mesmo assim ele foi. Rei Acabe e rei Josafá foi. Qual a intenção, ó apóstolo Paulo Silva? Eu pergunto para o senhor. Por que o rei Acabe, ele se disfarçou e falou para Josafá, que era um rei temente a Deus, né? Falou assim, Josafá, vai você com as vestes reais. Eu vou disfarçado. Por que ele fez o rei Josafá ir com as vestes reais? Por que será? Por que ele não foi com as vestes reais também? Porque ele sabia que ia morrer. Mas por que ele mandou o rei Josafá ir com as vestes reais? Qual que era a verdadeira intenção do coração do rei Acabe? Ele se disfarçou. Será que não era para que, eu vou entrar disfarçado. Se eles vierem matar o rei, que mata o Josafá. Será que não era essa a intenção do rei Acabe? Mas uma flecha, por acaso, lançada por um soldado, encontrou o rei Acabe e matou ele. Uma flecha, mesmo ele disfarçando, mesmo ele estando na batalha disfarçado, uma flecha encontrou ele. E o rei que estava, não disfarçado, mas o rei que estava com as vestes reais, quando os seus oficiais perseguiram ele, ele gritou, Deus, me ajuda! Os oficiais viram que não era o rei Acabe e pararam de persegui-lo. Então, meus irmãos, muitos estão disfarçados. Vamos falar aí, então, assim, de pessoas evangelistas, diáconos, pastor, vamos falar de muitos aí, crentes, estão disfarçados, hoje na igreja. Estão disfarçados.
Mas você que está firme, você que está buscando a Deus, essa palavra talvez não é para você que está começando. Essa palavra não é para você que está buscando a Deus uma melhora de vida. Não. Não. Essa palavra é para aquele que está lá dentro já, muitos e muitos anos. Mas está lá disfarçado. Está lá não conseguindo parar de fazer aquilo lá. Ou está lá fazendo o que erro, mas não quer parar. Essa palavra não é para você que é novo convertido. Essa palavra não é para você que está vindo para a igreja agora. Eu quero dizer para você que está vindo para a igreja agora. Você que não está firme ainda com Jesus. Não desanima por tudo o que vai acontecer no Brasil. Não desanima. O nosso Deus ainda é um Deus de livramento. Não desanima. Coloca a sua esperança no Senhor. Confia nele e ele tudo o fará. Apenas confie em Deus. Apenas confie em Deus, porque o homem pode ser falho. Talvez você está colocando a sua esperança no homem. Mas a verdadeira intenção do coração do homem, qual que é? Agora há pouco estava aqui o pessoal falando aí de um negócio que aconteceu aí. Aconteceu aí. Agora há pouco eu ouvi aí falando. E aí? Aconteceu. E os escândalos, quando acontecer? Você vai desanimar? Não desanima, meu irmão. Não desanima, minha irmã. Essa palavra Deus me deu dia 2 de agosto. 2 de agosto. Não desanima por tudo aquilo que vai acontecer nos nossos dias. Nós estamos vivendo o tempo dos escarnecedores. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O tempo que as pessoas já não têm mais fé. Já acabaram. Muitas pessoas já não têm mais fé. Não tem. É uma pessoa pegando o marido de outra. É uma pessoa pegando a esposa de outra. É mentindo, é vivendo na mentira, é roubando. E não quer parar. Está achando que está certo. Prega que não pode roubar, mas rouba. Prega que não pode furtar, mas furta. É melhor não pregar. Irmão, se um dia acontecer de eu sair da presença de Deus, assim, de eu falar assim, não estou mais, estou no erro. A minha vontade, eu chego no apóstolo e falo assim, apóstolo, aconteceu isso, não estou mais conseguindo, vou ficar no banco, vou continuar indo na igreja, não sei, mas eu não vou pregar uma coisa e não viver ela, não. Eu não vou fazer isso, não vou. Pode acontecer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia fala isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Uma mulher também entrou disfarçada. A mulher de Jeroboão. Quando o filho dela adoeceu, Jeroboão pediu, vai lá no profeta. Vai lá no profeta e pergunta para ele o que vai acontecer com o nosso filho. 1 Reis, capítulo 14. O filho de Jeroboão ficou doente. E ele disse para a mulher, naquela época Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E ele disse para sua mulher, use um disfarce, para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão. E vá a Siló, aonde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Olha só, apóstolo. Quem disse para Jeroboão que ele ia ser rei? Deus. Certeza. Aías, o profeta. Deus usou o profeta Aías e falou para ele, vou dividir essas tribos, 2,5 tribos vai ser para o filho de Salomão, e as outras tribos vai ser sua, Jeroboão. Só que Jeroboão, ele começou bem, só que ele terminou mal. Ele terminou mal. E quando o filho dele ficou doente, ele falou assim, vai lá mulher, usa um disfarce para que Aías não conheça você, que você é mulher de Jeroboão, e pergunte para o profeta Aías o que vai acontecer com o filho. Só que o que Jeroboão não sabe, que o nosso Deus, pode o profeta Aías, ele estava cego por causa da idade. Ele já estava cego, só que Deus falou para Aías, Aías, aí está vindo a mulher de Jeroboão disfarçada. Vai perguntar sobre o filho dela. Fala assim e assim para ela. E quando a mulher de Jeroboão chegou até o profeta, e o profeta ouviu os passos, ela entrou disfarçada, o profeta falou assim, ei mulher de Jeroboão, para que esse disfarce? Você veio perguntar sobre o seu filho, né? Vem aqui que eu fui encarregado de dar más notícias para você.
Aí vai acontecer isso. Aí o profeta começou a falar. Esse filho vai morrer. Só que vai ser o único a ser sepultado. Os outros não vai ter sepultura. Vai todo mundo morrer da família de Jeroboão. Então foi uma má notícia que aquela mulher recebeu. Não pense que Deus não está vendo, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo. Deus está vendo todas as coisas. Não há nada oculto que um dia não vai ser descoberto. Deus está vendo tudo às escondidas. Tudo que está acontecendo às escondidas, Deus está vendo. Deus está vendo o adultério, Deus está vendo a mentira, Deus está vendo a fornicação, Deus está vendo a amante, Deus está vendo tudo. Deus está vendo o roubo. Aí você está num local, você vai desanimar? Não desanima. Importa que os escândalos aconteçam. Importa que essas coisas aconteçam nas igrejas hoje. Sabe por quê? Para revelar os verdadeiros escolhidos de Deus. Pedro diz isso. Importa que aconteça isso para revelar aqueles que são verdadeiros. Você que está me ouvindo, fica firme. Fica firme no Senhor Jesus. Fica firme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Fica firme. Mantenha suas vestes nupcial. Mantenha ela. Se Deus falou para você usar as vestes nupcial, continua usando as vestes nupcial. Mas o que seria essas vestes nupcial? Continua na integridade, continua na fidelidade. Talvez você errou, peça perdão para Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar. Talvez você caiu, peça perdão para Deus. Mas não continua naquilo que Deus não aprova. Não continua. Porque vai ser muito triste, meus irmãos, nós chegar um dia perante o Senhor e o Senhor falar o que Ele falou lá em Mateus capítulo 22. Vai ser triste. Já pensou? Se nós ouvirmos Deus falando o que Deus falou, o que esse homem falou lá em Mateus capítulo 22? Já pensou ele falar assim, ó, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora, onde há trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Já pensou nós ouvir isso? Vai ser triste esse dia. Vai ser triste porque não vai ter mais misericórdia, não vai ter mais outra chance, não vai ter mais. Não vai ter mais outra chance. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Eu até acredito que essa versão de muitos são chamados, todos vai ser chamados um dia. Todos. Talvez você está hoje na igreja e você não está conseguindo ficar firme com Jesus. Você está indo na igreja, está tentando parar para batizar. Você está querendo batizar e você está tentando parar de pecar e não está conseguindo. Mas um dia Jesus vai te chamar. E esse dia, quando Ele te chamar, eu espero que você sirva a Ele em espírito e em verdade. Esses dias eu estava lá no meu serviço e uma zombaria ali, muito zombando comigo. Muito zombando. Zombando, não vou falar as palavras que eles falaram aqui, mas zombando. Eu falei assim, eu espero que quando vocês todos forem chamados por Jesus, vocês vão ter duas decisões. Uma, aceitar o chamado dele e seguir ele. Outra, não aceitar e não obedecer ele. Eu espero que vocês consigam aceitar e obedecer, porque eu creio que todos vocês um dia vão ser chamados por Deus. Paulo, ele era perseguidor, aí isso eu não falei só essa passagem, só essa palavra. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os verdadeiros cristãos. Saulo, até que ele encontrou Jesus no caminho. Quando Saulo encontrou Jesus no caminho, Jesus falou para ele, Saulo, por que você está me perseguindo? Por quê? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. Aí Jesus dá a direção para Saulo, vai lá em tal lugar, fica nessa casa, que eu vou falar para você o que você tem que fazer. Jesus aparece para Ananias. Ananias, vai lá e ora por Saulo. É uma ferramenta nas minhas mãos. Não, Senhor, não vou não. Era um homem mau. Veio aqui para nos matar. Veio aqui para nos entregar lá para as autoridades. Vai lá, Ananias. É um homem escolhido por mim. Eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Ananias não queria ir lá orar por ele não, o apóstolo. Ele não queria não, por quê? Porque era um homem mau. Verdade. Mas Ananias foi. E quando Ananias foi e pôs as mãos sobre Saulo, as escamas caiu de Saulo. E ele foi batizado.
Ele foi batizado ali, você pode ver um novo homem. Um novo homem. O nome dele mudou para Paulo. Paulo de Tarso. E ali é um novo homem, transformado pelo Espírito Santo. Que era perseguidor, passou a ser perseguido. Quem batia, quem matava, quem entregava, quem prendia, passou a ser preso, passou a ser humilhado, passou a ser até açoitado. Muitas das vezes Paulo foi apedrejado, quase morto. Muitas das vezes correu da cidade porque queriam matá-lo. Ele ia correndo, correu, acabou. Cadê o valentão? Eu vejo, cadê o valentão de Paulo? Paulo era valentão, irmão. Mas quando o negócio pegou na cidade lá, os irmãos falaram assim: Paulo, não vai lá não, que eles vão te matar. Vai lá não. Paulo foi? Foi não, irmão. Foi não. Certa feita, na cidade, queriam pegar Paulo. Sabe o que fizeram com Paulo? Desceram ele de cima do muro, num cesto. Ó, partiu. Fugiu. Você vai o quê, irmão? É melhor você fugir. Tá te perseguindo aqui? Foge para outro lugar. Tá te perseguindo? Foge para outro lugar. Só que eu vejo que Paulo, ele não era disfarçado, não. Paulo, ele era um homem temente a Deus, íntegro. Desviava do mal. Ele era íntegro ali, com Jesus. Quando ele teve encontro com Jesus, ele era íntegro. Então, para encerrar, não desanima. Você que está me ouvindo, não desanima. Muitos evangelistas, muitos diáconos, muitos obreiros, muitos pastores vão cair nessa reta final. Muitos. Porque a Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. O diabo sabe que se ferir o pastor, as ovelhas se dispersam. Se alguém conseguir ferir o apóstolo, e ele parar, se alguém conseguir ferir ele, você pode ver que adoradores vai se dispersar. Fere o apóstolo, fere o pastor, que as ovelhas se dispersam. Mas não pare. Não pare você. Não pare. Não pare. Siga, sirva ao Senhor Jesus. Ore. Se feriu o pastor? Ore a Deus. Busque em Deus. Fala: Deus, e agora? O que eu faço? Fala para mim, Senhor. O que eu faço? E Jesus vai te mostrar o caminho. Não fica procurando vários caminhos. Busca o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Busca Ele. Ore para Ele. Jesus, qual o caminho que eu devo tomar? Qual o caminho que eu vou agora? Qual o caminho que eu vou? Ora primeiro. Jesus vai mostrar para você o caminho que você tem que ir. Tem muitas igrejas, irmãos. Cada igreja vai ser compatível com você aí. Tem muitas igrejas. Jesus é multiforme, muitas formas. Então, Jesus vai mostrar o caminho para você, a qual você tem que seguir. A igreja que se vai adequar, a igreja que vai se adequar com você. Ou melhor dizendo, você se adequar à igreja que você está indo, né? Busca Jesus, ora para Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João e não foi Tiago. Não foi nenhum dos apóstolos que morreu para salvar a tua vida. Todos eles, a história diz que morreram. Mas quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Ele é o seu Salvador. Não pare. Se você se entristeceu porque algo aconteceu com você na caminhada, busque a Jesus. Esses dias eu estava pregando lá na praça, o Adriano estava lá com a caixa de som, nós estava lá. E aí veio um senhor, aproximadamente 80 anos, apóstolo. Chegou. 80 anos ele tinha, mais ou menos. E ele servia a igreja, né, uma determinada igreja aí. E nessa igreja, um pastor falou algo para ele. Falou assim que ele não podia participar da... Tinha isso, irmão? Há uns anos atrás. Ele não podia participar da ceia porque ele estava de bigode. Tinha isso? Você nunca viu isso, não? Isso é a lei do homem, rapaz. Não, você já ouviu alguém falar isso aí? Já. Então, aí falaram isso aí pra ele, né? Tem um ministério aí que é assim. Falaram isso aí pra ele. Falou assim, ó... ministério que todo mundo tem que rapar a baba. Então. Não pode ser barbudo. E eu vi Jesus barbudo, né? Eu vou de barbudo. Eu vi Jesus barbudo. Se ficar bigodinho, não prega. Uma revelação, eu vi Jesus barbudo, tá, irmãos? Não prega, não canta, não faz nada. E tem mais, viu? Jesus, os judeus é o quê? Vai lá ver Israel lá. Barbudo. Se Jesus era judeu, vai lá ver Israel. As franjas lá, tem algumas coisas que falam da barba de Arão. Eu creio que Jesus era barbudo. E eu, numa revelação que eu tive com Deus, não só eu, mas outras pessoas também, viu Jesus barbudo. Eu tive uma visão com Jesus.
Então, meus irmãos, assim, esse homem, ele recebeu uma palavra de um pastor, apóstolo. Ele falou assim, ó, você não pode participar da ceia porque você está de bigode. E ele se entristeceu, ele saiu da igreja. Ele parou. Ele não participou da ceia, ele parou. Esse homem que falou isso, caiu no... Eu vou falar o que ele falou, irmãos. Caiu no adultério. Caiu no adultério. E depois de uns 30 dias, mais ou menos, ele morreu. Mas isso faz o quê? Acho que deve fazer mais de 40 anos, 30 anos atrás, porque ele tem 80 anos, esse senhor. Ele tem uns 80 anos, mais ou menos. E aí esse homem caiu e morreu. E ele tá lá parado, o homem. Eu fui lá na casa dele, lá. Eu fui fazer um evangelismo e depois eu fui na casa dele lá, fazer uma visita pra ele. Tá Ele... de bigode? Não tá não. E ele tava... Mas ele tava bebendo e fumando, apóstolo. Esse homem. Não, mas eu fui lá, o senhor não falou aí que tem que ir lá visitar? Claro, mas isso aí não impede nada. Eu fui lá na casa dele. Os melhores que tem são esses, irmão. E ele é crente, irmão. Fui lá na casa dele, orei por ele, pra ele parar de fumar, pra parar de beber. Orei por ele também lá. Falei, não, o senhor vai conseguir, o senhor vai parar. E oramos por ele, falamos pra ele ir pra uma igreja e tal. A obra foi feita. Agora eu não sei se ele tá na igreja, não tá. Faz umas 2 semanas que eu fui lá, mais ou menos. Daqui um dia vem a resposta, daqui um dia chega. Eu sei que ele desanimou, apóstolo, por causa de um disfarçado. É disfarçado, irmão. Desanima. Disfarçado. Ué, disfarçado, irmão. Disfarçou. Uma pessoa fala não pode participar da ceia porque tá com um bigode. Mas adultera? Oh, meu Deus do céu. Mas você já viu alguma passagem na Bíblia falando do bigode? Eu sei que Arão tinha barba, né? Não, mas fala que não pode ter bigode. Não, isso aí não. Nunca vi isso aí. Se a Bíblia não condena, você pode, né? É difícil isso aí. Não pode ter bigode, não... Sei lá. Mas Deus já fez um... Abraão era barbudo, irmão. Abraão era barbudo. Arão, né? Também. Arão, Paulo. Então, os judeus são todos barbudos. Tem um pastor que eu ouvi dizer, ele também estava com essa também, de não deixar os pregadores lá, tem que fazer barba, né? Deus falou com ele. Deus falou com ele numa visão, mostrou para ele que os barbudos queriam entrar, só que estava sendo impedido. Aí ele mudou, ele falou, não, irmão, a partir de hoje acabou. Se quiser fazer barba, você faz, se não quiser fazer barba, só que, né? Também você não vai... Aí ele falou assim, ó, também você não vai deixar uma barbinha... Privata, né? Você não vai deixar uma barbinha lá, você mostrar, fazer a barbinha pra ficar na vaidade e tal, né? E outra também, você não vai vir, né? Tem uns bigodinhos de carvão, irmão. Mas você nunca viu, a primeira vez que eu ouço aí, irmão. O apóstolo falou que tem igreja assim, eu não sei. Mas a primeira vez que... Você viu aí o pastor Rômulo veio aí, você viu que lá no sul, ele foi pregar lá? Ele contou lá no altar que ele foi fazer lá, você viu que dia ele estava na igreja? Ele, na hora que ele subiu, o cara falou, desce. É? Ele ia pregar no dia, na noite, na ceia. Eita, nós. Ele falou, mas por quê? Ele falou, não, você tá barbudo, você não pode. Então. Se acontecesse comigo, meu Deus do céu. Tá virando, irmão? É igual aquele louvor que tem lá o... Que é ditado, irmão, com barba ou sem barba, eu quero ver quem me tira daqui agora. E o louvor lá do paletó? Você não tem paletó? Paletó, não prega, não faz mais nada. Bom, quem consagra, quem que é? Quem lê a Bíblia, quem ora? Né? Então essa mensagem eu deixo para os irmãos, né? Não desanima pelos disfarçados que estão surgindo. Vai acontecer muitos casos, muitos escândalos vai acontecer. Muitos já estão acontecendo aí em Oswaldo Cruz. Já está acontecendo e vai acontecer muitos. Espero que os disfarçados consigam a se aprumar para de enganar, para de fazer falcatrua, de enganar. Fala a verdade. Fala a verdade com Jesus. Fala, Jesus, eu estou assim, eu vou parar. Fala comigo. Espero que eles... E você que não é disfarçado, irmão, não desanima. Fica firme com Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmão, a palavra é um pouquinho assim, talvez dura, né? Eu não sei muito bem pregar também. Correta. Eu não sei muito bem pregar também, irmãos. Eu não sou um bom pregador. Correto. Eu gostaria de pregar igual muitas pessoas pregam aí. Eu não sou um bom pregador, mas o que Deus manda eu falar, eu tenho que falar. Eu já estava ficando meio atribulado já, por causa dessa palavra. Fazia mais de um mês já, que não tinha falado dela. Falei, vai ser hoje eu vou falar e vamos lá. Seja que Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma semana de bênção, de vitória para você e para a tua família. Em nome de Jesus. Amém.